Olá a todos, muito boa noite. A satisfação muito grande estarmos todos aqui, fazendo o nosso grande comemoração do Dia do Endoscopista. Na verdade, o Dia do Endoscopista foi dia 25, no domingo, e essa semana vamos ter as nossas atividades comemorativas do Dia do Endoscopista. Então, antes de mais nada, quero primeiro parabenizar todos os endoscopistas do nosso país por esse dia tão importante, pela nossa especialidade que vem crescendo tremendamente no nosso país, buscando as melhores qualidades em atendimento e terapêuticas em todos os sentidos. Então, vamos hoje fazer um evento bastante importante, com alguns convidados que eu vou deixar para o Matheus apresentá-los todos, mas não poderia, antes de começar esse evento, parabenizar a todos por esse nosso dia. Então, vamos em frente. Matheus, satisfação muito grande. A palavra é sua, que você faça a apresentação dos nossos convidados e vamos acompanhar esse nosso evento. Boa noite, Dib. Obrigado pela é muito importante quando a gente recebe aqui, né, o nosso líder, o nosso presidente, fazendo a abertura numa semana tão importante, né, que é a semana de comemoração, a semana do endoscopista. E vários eventos vão haver, inclusive o de hoje, né, que é o Sem Jaleco, que foi intitulado dessa forma, que o objetivo é a gente trazer à tona aí o ser humano por trás do médico, né, por trás do especialista, né, quais são os hobbies, né, quais são as suas atividades que vão torná-los mais leves, mais descontraídos, né, enfim, que possam fazer bem assim, em termos de qualidade de vida também. Então, eu vou começar apresentando. Aqui a gente tem o doutor Antônio Gentil, né, que trabalha em Campo Grande, tem mais de 35 anos de experiência. E há 15 anos ele começou a se dedicar a passeios de jipe pelo Pantanal. Podia dar um oi para a gente, por favor, doutor Gentil? Obrigado, Matheus. Obrigado pela apresentação. Primeiro, obrigado pela oportunidade de participar desse webinar, poder mostrar um pouco da minha vida, do meu hobby, de como eu vivo, isso com a minha família e os meus amigos aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E a gente tem também hoje a doutora Luciana Figueiredo, que é também endoscopista de Porto Alegre, atua no Hospital Moinho de Ventos e na Santa Casa de Porto Alegre. E ela não tem somente um hobby, né? Na verdade, ela tem dois. Ela se treina remo e também é produtora de cinema. E vai contar um pouquinho para a gente como é que são essas experiências dela. Luciana, podia dar um oi para a gente também, por favor? Muito obrigada, Matheus. Uma boa noite para todos. É uma satisfação muito grande estar aqui essa noite com todos vocês, especialmente nessa semana do endoscopista, que é essa especialidade que a gente tanto ama, né? E participar, então, de um evento para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente faz nos momentos de folga, nos momentos de lazer. E como o Matheus falou, aí a gente tem dois hobbies aí para conversar um pouco e fazer um bate-papo gostoso aí com todo mundo que está na audiência. Muito obrigada pelo convite, obrigada a Sobed e a todos os organizadores. Muito bacana. E também, né, a pessoa que foi muito responsável aí por não só trazer experiência, mas detalhes dela e dessa experiência, fazer perguntas, né, que pudessem fazer a gente refletir no nosso dia a dia, o que isso vai trazer de benefícios, não só para a gente individualmente, mas até também no ambiente de trabalho. Então, essa pessoa ficou encarregada, é a Mitz, que ela é jornalista de formação, também de relações públicas, e há 16 anos ela atua com foco aí na área da saúde. Mitz, eu queria que você também te desse boa noite, eu já te passo também a palavra para você começar a conduzir esse bate-papo com a gente. Obrigada, doutor Matheus, obrigada pela Sobed ter me convidado para fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é ouvir histórias e contar histórias, né? O jornalista faz isso, afinal de contas. Parabéns a todos os endoscopistas, né? Na pessoa do doutor Ricardo, que já foi já me atendeu, eu cumprimento a todos que estão nos assistindo. E é isso aí, a coisa mais legal do dia de hoje é a gente tirar o jaleco, né?
eu sei que a SOBED vem se dedicando demais na formação dos endoscopistas, em fortalecer a classe profissional, mas a gente vem de um período muito difícil, né, de pandemia. Todos nós sofremos demais, quem está na saúde sofreu demais nesses últimos quase 2 anos, né? 1 ano e meio, e é muito importante a gente buscar na nossa vida fatores que façam com que a nossa qualidade de vida não caia, porque nenhum médico vai ser tão bom se não for um ser humano tão bom, né? E o que a gente vai fazer hoje aqui, na verdade, é escutar as lições que o doutor Gentil e a doutora Luciana têm para dar. Quem sabe a gente não se inspira neles, né? Essa é a nossa esperança. Mas eu sei que na audiência tem muita gente que faz isso também. Então, quem quiser dividir conosco o hobby que pratica, o que faz quando tira o jaleco, por favor, manda no chat para a gente também saber e transformar essa nossa noite num bate-papo que vai trazer benefício para a nossa vida pessoal e para a nossa saúde mental, tá bom? Bom. Vamos lá? Bem, então, ao longo da semana, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o doutor Gentil, um pouquinho com a Luciana, e eu fiquei extremamente interessada nas histórias deles, né? O doutor Gentil, ele não é matogrossense, tá, gente? Eu queria que ele me dissesse primeiro como é que ele foi parar em Campo Grande, por que ele foi para Campo Grande? Então, Mirtz, boa noite a todo mundo de novo, né? Quem entrou agora. Eu sou paranaense, eu sou de uma cidade chamada Jacarezinho. E fiz faculdade em Marília, fiz cirurgia geral na Federal do Paraná, endoscopia na USP em São Paulo, e depois que eu vim da França, eu quis escolher um lugar para trabalhar, não tinha ainda. Fiquei entre Curitiba, entre São Paulo, entre Goiânia e Campo Grande. E eu tinha uma memória muito gostosa de Campo Grande, que faz parte um pouco dessa história do off-road, o porquê é que eu estou nesse hobby hoje, né? Tá? Vim para cá porque o meu pai nos trazia para pescar, quando eu tinha 8, 10 anos de idade. Então, o romance com Mato Grosso começou bem cedo, né? Começou bem cedo, com 8, 10 anos, eu e a minha família, eu e meus irmãos, né? Tá? Até acho que tem uma foto aí, se puder colocar ela, e é a origem da coisa, né? É a segunda, se eu não me engano, acho que é uma segunda foto. Aqui é um barco, né? Aí é um barco, eu e meu pai, né? Em uma pescaria. E depois, um pouco antes dessa, tem uma outra foto que é uma foto do meu irmão caçador. Pode colocar para nós, Vitor? Nós estamos aqui fazendo essa aí. Ai, né? Que bonitinho! Esse é o meu irmão, que nós vínhamos juntos, né? Naquela Kombi, vínhamos de Kombi na época. Essa é a nossa tralha de pesca. Lá em cima tem o bote, tem o galão de combustível, e o meu irmão encontrou esse tamanduá e acabou brincando com ele um pouquinho, né? Então, isso aqui faz parte da minha história, é um pouquinho do motivo de que eu vim para cá. Né? Doutor, eu estou vendo ali que está escrito Jacarezinho na Kombi, e vou ter que contar aquele segredo. A audiência sabe quem também é de Jacarezinho? A Grazi Massafera. O doutor Gentil não queria dizer, mas ele me confidenciou que ele namorou com ela. Isso é uma história de família. E lá em casa a gente tem essa história. Namorei, apesar da diferença de idade de uns 40 anos, né? Em casa eu brinco que... Invejosos dirão que é mentira, viu? E lá na Kombi tá Gentil Jacarezinho.
E nós fomos sempre muito ligados ao automobilismo, ao carro. Isso era uma concessionária Volkswagen pertencente ao meu pai. Então, ele nos trazia nesse tipo de locomoção para cá, né? E quando foi que você começou com os grupos de jipeiros, né? Como é que foi aí? Como é que foi comprar seu primeiro jipe, formar um grupo? Então, eu tenho uma história um pouquinho mais aventureira, um pouquinho atrás, que foi quando eu e a Inês resolvemos, com as crianças ainda pequenas, fazer uma programação de férias e conhecer as cidades do Nordeste, principalmente as praias, né? E fizemos uma programação muito legal para conhecer as praias conhecemos as praias que ainda eram desertas, como Caraíva, Praia do Espelho, Japaratinga, São Miguel dos Milagres. E nessa época eu já comecei a fazer algumas experiências, vou te dizer que mal sucedidas, muito mal sucedidas por desespero da família, em pequenos carros alugados. Alugava esses carros e ia tentar fazer off-road nessas praias que a gente ia visitar, conhecer, enfim, né? Isso é um trauma da família. Até hoje eu não consegui tirar muito isso, mas faz parte também dessa história, né? Aí os amigos, a questão de gostar de carros, gostar de jipe, acabou me atraindo para esse hobby. E o off-road, então, como seu hobby, ocupa quanto tempo, quanta parte da sua vida ocupa o off-road? Ele ocupa, vamos colocar assim, uma parte significativa, principalmente do final de semana, de sábado, domingo. Nós fazemos alguns passeios por ano, como a gente vai ver nas imagens. Talvez nós pudéssemos colocar algumas imagens, Mirtz, né? A escolha do carro, essa escolha... O carro do Dr. Gentil é muito legal, é muito bonito. Eu, pelo menos, gosto muito. É um Land Rover, né? Exatamente. Esse primeiro vídeo que o Vitor vai colocar para nós mostra essa escolha do carro. Vamos esperar entrar. Nós temos um delayzinho de comunicação. Isso aí. Né? Olha que lindos. Aí, então, são os meus dois Jeeps. Os dois são Land Rovers. E hoje, para mim, é o que tem o maior espírito aventureiro. Ele pode ser preparado para esse tipo de aventura. Ele é personalizado para isso. A gente vê aqui um carro bastante preparado, com rodas, pneus, guincho, aí saiu um pouquinho do foco, né? Guincho. E esse carro ele tem suspensão levantada e ele é preparado para entrar na água até próximo da capota. Nossa! Né? Olha, eu vou te falar uma coisa, doutor, não tem nada a ver com aquele Jeep Willys que eu virei numa trilha lá em Paraty, tá? Ah, você falou. Não tem nada a ver. São hobbies diferentes. Esse nosso hobby, ele consegue ser feito na região de água, né? Como o Pantanal. Tem alguns hobbies de Jeep que privilegiam o seco, privilegiam montanha, pedra. Nós estamos preparados para a aventura no Pantanal, né? Nós, os nossos amigos, né? Então, a gente vê aqui os dois Jeeps. Hoje eu uso o branco para o Pantanal e o verde eu uso ele mais para a cidade, como ele é mais sensível de pintura, eu uso ele mais na cidade, né? E vocês formaram um grupo um clube de off-road para fazer essas viagens? Nós temos um grupo, normalmente são 6, 7, 8 pessoas, 8 carros, com às vezes 10, 12, 15 amigos, que se dispõem a passar um final de semana no Pantanal.
Basicamente é isso. Uhum. Esse é seu filho? Esse que apareceu aí, esse é meu filho. Né? Tá. Ele já aderiu ao hobby contigo? Ele é fanático, ele é doido, ele mora no Rio, e quando ele vai para Campo Grande, vem para Campo Grande, nós programamos sempre de fazer um passeio para o Pantanal. O que ele está Doutor, mostrando... me conta uma coisa. Naquela sexta-feira, véspera de sair, né, véspera de viagem, véspera de sair para o Pantanal, como é que fica seu coração? Você larga totalmente a medicina, pendura lá o jaleco e só pensa na estrada? A gente já vem preparando uma trilha há uma semana, 10 dias, e aí na véspera, praticamente, a gente não faz mais nada, a não ser montar o equipamento, montar o Jeep, arrumar as coisas, fazer uma revisão final para poder ir para o Pantanal, né? Tá? Então, a gente fica focado de quinta-feira até segunda-feira, vai. Né? Que legal! E você me disse que é um clube do Bolinha, né? Vão só meninos no grupo de vocês. As mulheres não se dão muito com o Pantanal, porque é duro, né? Nós acampamos, nós passamos calor, às vezes o ar-condicionado não funciona, tem água, não tem banho, né? Então, assim, é uma expedição mesmo, é um espírito de expedição, né? E a mulher, ela é meio reticente com esse tipo de atividade. Raras vão. De vez em quando nós fazemos um passeio mais leve com elas, mas é mais clube do Bolinha. Tá certo. E aí, me diz uma coisa, doutor, o que é viagem planejada, o que é mais difícil? É chegar lá no Pantanal, é toda a travessia, o prazer se reside em dirigir ou navegar, que eu não sei ainda qual que é o termo correto, ou o prazer reside em não se perder lá no meio do Pantanal? Nós temos vários prazeres. Eu acho que dirigir é nós gostamos de dirigir. A natureza também é um atrativo enorme. Nós temos no Pantanal uma natureza muito rica, muito privilegiada, com muito rio, muita fauna, muito visual, é muito agradável, né? Acho que a gente tem algumas fotos aqui, né, que foram feitas da natureza. Temos sim, podemos... eu acho que temos um vídeo que também mostra esse passeio, outro vídeo. Vamos de cima, né? Vídeo? Pantanal de cima. O Pantanal de cima mas assim, o vídeo da própria expedição. Né? Tá. Que eu acho que é esse que o Vitor colocou aqui. Né? Vocês estão com imagem boa? Acho que sim, né? Sim. Tá. É um prazer um pouco molhado, mas muito bom. Então, esse é o nosso cenário de passeio, né? Nós nos preparamos para atravessar isso. Esse é um vídeo que tem alguns minutinhos e a gente vê o que nós fazemos lá, né? Atravessamos rios, rebocamos colegas e nos divertimos, né? Tá? Nós temos aqui vários conhecimentos fora da medicina. Eu acho que isso é importante, né? Porque nós precisamos ter isso no hobby, né? Aqui nós temos comunicação com rádio VHF, nós temos técnicas de direção, nós temos técnicas de travessia e nós temos técnicas de localização no Pantanal. Né? Então, são vários aprendimentos e vários conhecimentos que a gente acaba tendo que ter. Legal. E isso tudo que vocês fazem lá,
Tecnologia toda que vocês têm que carregar, porque o GPS que vocês usam, telefone via satélite, essa tecnologia toda vocês precisam ter, precisam aprender a operar, e até o aprender a viver num lugar inóspito, né? Vocês acampam no meio do mato, cozinham no meio do mato. O que todo esse aprendizado você acha que colabora para o seu dia a dia como médico? Então, nós temos como médico assim uma zona de conforto muito grande no dia a dia, principalmente depois que a gente se estabiliza na profissão. Eu acho que isso tira um pouquinho da zona de conforto e nos dá algum conhecimento adicional. Porque, assim, até as adversidades, nós temos conhecimento, nós provocamos conhecimento, né? As dificuldades faz a gente ter um lado criativo para superá-las, né? E aqui a gente tem paralelos, né? Nós superamos dificuldades aqui, da mesma forma que como na vida, como na medicina, e isso eu acho que sim. E junto com a natureza, fica assim, sai dessa zona de conforto, né? Nós fazemos uma coisa diferente, convivemos diferente, com pessoas diferentes, né? Eu acho que o hobby é um caminho para você poder ficar com a cabeça mais preparada para um dia a dia difícil. Sem dúvida. O que é mais difícil, doutor? Desobstruir o intestino ou tirar esse caminhãozão do meio da água aí? O que você acha, Matheus? Duas tarefas difíceis, né? Tarefa difícil, né, Dibi? Eu achei bem interessante, assim, e eu estava pensando aqui até para saber um pouco mais mesmo, se, por exemplo, se existe alguma carteira, habilitação especial, algum curso, para se alguém tivesse interesse em começar a acompanhar, se conhece algum outro colega que faz isso também, até, acho que talvez não localmente, mas no restante do país, assim, enfim, como é que seria essa introdução para esse hobby? É um treinamento, né, Matheus? É um treinamento, é uma experiência. Nós estamos nesse hobby, está fazendo próximo de 15 anos, não precisa nenhuma documentação, nenhuma habilitação especial, né? Ter o gosto, gostar e evoluir dentro desse hobby, né? Tá? Acho que o importante é o grupo, são os amigos também. Nós fazemos hoje grande parte da minha rede social, do dia a dia, inclusive, esses amigos de off-road fazem parte, né? Tá? Saímos um pouco da medicina. Você acha, doutor, você acha que outros sobedianos podem te escrever aí para pedir umas dicas de como começar no off-road? Ou, de repente, até participar de uma trilha dessas para ver se é a praia deles? Sim, sem dúvida. O Pantanal, como ele é muito maravilhoso, ele tem uma estrutura turística grande. Nós temos pousadas, temos hotéis dentro do Pantanal que fornece esse início de off-road, dessa experiência off-road, dessa experiência da natureza, com essa quantidade de coisas que a gente está mostrando e que tem no Pantanal, né? Uhum. E se quiserem vir para o Pantanal, a gente está disposto a fazer todas as orientações e até acompanhar, se for o caso. É só procurar o doutor Gentil lá em Campo Grande, gente. Anotem, hein? Tem uma coisa que o senhor me disse que eu achei muito bonita, quando vocês, nas várias trilhas que vocês fazem, vocês passam por comunidades, né, por fazendas, de pessoas que vivem numa situação muito, muito diferente daquela que a gente tem nas cidades, né? E Sim. O senhor me falou um pouco sobre o aprendizado até, né, com essas pessoas, né, que vivem com tão pouco.
E eu queria que você falasse, então, um pouco sobre isso, o quanto essa atividade trouxe simplicidade para a sua vida, apesar de toda a tecnologia embarcada, né, apesar da sofisticação, né, que a gente não vê por trás, né, dos veículos. Os lugares, as fazendas, elas são muito afastadas, e o acesso à cidade é muito pouco, né? E tem realmente povoados, regiões, fazendas, que as pessoas vivem completamente isoladas e vivem com muito pouco, né? Vivem com um grau de necessidade muito pequeno, né? Esse paralelo entre a nossa vida urbana e a vida do campo, ela nos faz refletir em muitas coisas do que a gente tem na vida, do que a gente constrói, do quanto deve construir, quanto deve parar, quando deve parar, e o quanto que a gente tem que viver também, né? Eu acho que nós temos que viver. Isso que nós fazemos aqui é uma vida fora da nossa profissão, que é uma profissão difícil, uma profissão enclausurada, e então eu acho que os benefícios desse hobby, eles são maravilhosos, né? Não é um hobby para muitos, mas quem puder fazer, realmente é maravilhoso. A busca pela natureza é, sem dúvida, a busca pela saúde, pela qualidade de vida também, né? É verdade, né? Tá, Bem, verdade. nesse sentido... Gentil, Perdão. Posso fazer uma pergunta em cima de tudo isso que você está comentando? Lógico, Didi. Me conta um pouquinho, eu percebi dessa toda a sua atividade extra, nossa parte médica, e, claro, uma grande maioria de endoscopistas sempre gostam de esportes. Eu sou também uma pessoa que sempre participei e fiz muito esporte a vida toda. E eu percebi que você faz um off-road, e fazendo esse off-road, você nunca teve o interesse de participar de um campeonato de off-road, ter essa parte competitiva do off-road? Você nunca pensou nisso? De rally, de carros mais potentes? Não, Dib. Eu acho que são atividades distintas. Essa atividade que a gente tem é uma atividade assim, muito leve, né? Ela é uma atividade de hobby, de lazer, ela não é competitiva, né? Eu prefiro muito uma atividade não competitiva do que competitiva. Ainda mais numa fase de vida que você não tem os reflexos já são menores, e assim, as distâncias e a dificuldade para entrar num projeto mais amplo e mais custoso também, acho que isso é uma atividade calma. Essa atividade, ela acalma o espírito, ela equilibra a mente, né? Você vai para poder relaxar, né? O doutor fez essa pergunta porque ele competia, né, doutor? Conta pra gente. Entrega aí qual foi seu hobby, seu desestressante há um tempo atrás. Doutor Dib? Desculpa, você fez a pergunta para mim ou para o Gentil? Eu não entendi. Não, para você mesmo. Não, na verdade... Para você mesmo, pergunta porque você quer dizer que você gosta de competir. Não, a questão é assim, né? A verdade não é querer competir, mas eu sempre fiz esportes de uma competitividade bastante grande. E você acaba se tornando uma pessoa extremamente competitiva. Claro que eu não levo isso para dentro da minha parte profissional, sem dúvida nenhuma, mas quando você tira o jaleco e você põe um uniforme para poder participar de uma prova, você esquece que você é médico, que você seja quem for, você vai para competir por aquilo que você está buscando. Agora, eu entendi agora do Gentil o que ele efetivamente quer fazer, e o que ele faz é para ele relaxar, deu para entender bem. Mas nesse tipo de atividade que vocês fazem, alguma adversidade que vocês passaram importante?
Ah, sim. Às vezes nós ficamos lá no mesmo lugar por horas, né? E às vezes à noite também. E principalmente lá no começo da nossa história, quando o Pantanal muito difícil, muito alagado, chegávamos de volta extenuados, né? Muito cansados. Mas assim, sem acidentes, sem problemas maiores. Muitas vezes os carros ficam lá e quebrados e têm que ser resgatados depois, mas nada de gravidade maior. Eu acho que é mesmo um esporte, um hobby leve, é um hobby de relaxamento, né? Doutor Dib, eu vou contar para você que, já que você gosta de competição, quem vai competir logo logo é a doutora Luciana, tá? A doutora Luciana começou a remar. Conta para a gente, doutora, depois a gente vai ir e voltar. Conta para a gente por que você começou a remar o ano passado. Oi, boa noite então de novo a todos. Na verdade, assim, eu sempre pratiquei esportes, né? E aí, em função da pandemia, aquela coisa de ambiente fechado de academia, de ginásio, de coisas em ambientes que a gente ficava um pouco limitado, né? Com medo de praticar uma atividade física em função da contaminação do Covid. Eu disse assim, eu podia, de repente, ir praticar algum outro esporte. E eu sempre gostei muito do remo, tinha uma certa admiração familiar, um dos meus avós tinha competido no remo, muitos anos atrás, né? E aí eu disse, quem sabe eu não vou experimentar esse esporte, porque é um esporte ao ar livre, né? E a gente tem um clube aqui em Porto Alegre, que é o Grêmio Náutico União, que ele tem uma raia de remo que fica numa ilha, né? Onde tem o Guaíba, ao lado de Porto Alegre, e tem um arquipélago de ilhas, que é junto do Rio Guaíba, que são no total 16 ilhas, né? E numa dessas ilhas, que é uma das mais próximas à cidade de Porto Alegre, o Grêmio Náutico União tem uma sede, que é a sede da Ilha do Pavão. E aí eu resolvi, vou experimentar esse esporte. E aí eu comecei, então, aos pouquinhos a praticar, me inscrevi na escolinha de remo, e aí me apaixonei pelo esporte, assim, porque eu troquei uma academia lotada, barulhenta, cheia de gente suada, por um ambiente na beira do rio, com o barulho dos passarinhos, com ao ar livre, com só a calmaria, aquele ambiente gostoso. Normalmente a gente rema de manhã, então tu tem uma paisagem muito bonita, às vezes do sol nascendo, em épocas de lua cheia, às vezes a lua se pondo de um lado e o sol nascendo do outro. Então isso dá uma paz muito grande, assim. E aí me apaixonei pelo esporte e venho então praticando há pouco mais de um ano, agora quase que umas 4 ou 5 vezes na semana eu arranjo tempo para ir lá remar, eu acordo de manhã bem cedo, a barca que vai para a ilha sai às 6h40 da manhã, então normalmente pelas 5h40 eu estou acordando, me arrumo, passeio com os cachorros e vou para a Ilha do Pavão e remo em torno de 1h15, 1h30, vários dias da semana, assim, às vezes tem algum compromisso profissional e eu acabo não indo de manhã no primeiro horário, mas tenho procurado remar bastante aí e realmente estou bem apaixonada pelo esporte. É um esporte muito completo. Esse foco que você tem que manter na atividade, né? Porque o remo ele é uma atividade focada, né? Ele contribui para o teu dia a dia. Você até falou que até o fato de acordar tão cedo faz com que teu rendimento no trabalho melhore, né? Sim, criou uma certa disciplina na questão assim de horários, de organização do dia, e isso impactou assim de forma positiva. Assim, no início as pessoas diziam, mas tu é muito corajosa acordar de manhã tão cedo para ir remar, mas é diferente, né? Tu acordar para ir praticar uma atividade que te traz prazer, e aí quando chega ali 8h20, 8h30 da manhã, que eu estou terminando de remar, aquela endorfina boa no corpo, a gente está se sentindo feliz, né? Praticou tua atividade física, o exercício do dia tá pago, e aí tu vai começar a tua atividade de trabalho realmente assim, com muito mais disposição, com muito mais bem-estar. Então, acho que é uma atividade que tem me trazido bastante benefícios, assim, de bem-estar para a saúde física e para a saúde mental também, da gente se ver num ambiente que tu fica ao ar livre, que tu pode estar sem máscara, que tu pode, né, praticar o teu esporte com tranquilidade. Isso da saúde mental, eu acho que tem muito a ver também com aquilo que o Dr. Gentil sente, que é estar em contato com a natureza.
Você me mostrou algumas imagens que mostram isso, né? Aquele amanhecer lindo, né? O rio ali plácido, e ver coisas bonitas faz muito bem, né, para a nossa cabeça. Eu acho que nós temos uma imagem para mostrar. Não sei se o Vitor está com ela no gancho. Eu fiz um videozinho, isso aí é no caso do Porto de Porto Alegre, né? A gente tem um embarcadouro para ir para a Ilha do Pavão. A gente pega, então, esse barco, é uma viagem bem curtinha, mais ou menos uns 5, 7 minutos, a gente está na Ilha do Pavão, ela é bem próxima, realmente, do continente, né, da cidade de Porto Alegre, aí está a Ilha do Pavão, e ali ao lado já está o cais do Porto de Porto Alegre. Então, a gente pega esse barco de manhã cedo, vai para a ilha, tem só a questão dos horários, que tu tem que te organizar, né, para os horários que sai o barco do continente para a ilha e depois da ilha para retornar ao continente, né. Mas a gente tem uma grande quantidade de águas ao redor de Porto Alegre, então é um ambiente muito propício para os esportes náuticos, né, questão de clubes de vela, remo, vários esportes, né. Aí está a parte da raia do clube, que é a parte de trás da ilha, né, ela fica entre outras ilhas, né, ali a Ilha do Chico Inglês e lá ao fundo a Ilha dos Marinheiros. Então, a raia ela fica protegida de ventos, de ondulação, né, então é um ambiente bem propício. A gente tem uma das maiores garagens do Brasil, a estrutura realmente é muito boa do clube para a prática do esporte, né. Tem uma foto bem do início no barco escola, que é um barco mais larguinho, que não tem tanta chance de virar, né? E depois, aos pouquinhos, a gente vai indo para barcos mais fininhos, né? Que são os esquifes, né? Ele é um barco que tem 2,60 metros de comprimento e mais ou menos uns 40, 50 centímetros de largura. Então, um barco bem fininho e estreito, então exige um pouco de equilíbrio, né? E aí a gente vai aos poucos, então, primeiro... eu passei em torno de uns 2 a 3 meses naquele barco escola, aprendendo as movimentações, as manobras, até depois começar as aulas no barco esquife, e aí vai desenvolvendo, então, as habilidades, né, para se equilibrar, para fazer as manobras, no sentido de virar o barco, de controlar o barco e aprender realmente a remar. É um aprendizado muito longo, na verdade, se diz que um bom remador se forma com 7 anos de prática, né, então, eu ainda tenho muita estrada aí pela frente de aprendizado, né. Mas a gente tem aí imagens bonitas como essa, de um amanhecer, né, e a gente está ali remando e vendo o sol nascer, não tem como o dia começar ruim com uma paisagem dessas, né. Então, realmente, assim, é um esporte muito gostoso. Doutora, fica a dica, né, para quem não tem tempo, acordar às 5h40 para remar. Aqui em São Paulo, a gente tem uma raia maravilhosa também, aqui perto da minha casa, né, que é a Raia da USP. A Raia da USP é muito famosa no Brasil para os remadores, né, e quem mora no Rio de Janeiro tem a Lagoa, né, tem vários clubes de remo também no Rio, então tem vários esportes, né. A gente, às vezes, tem alguns barcos coletivos, né, a gente tem barcos de 4 pessoas, barcos de 2 pessoas, e agora, aos sábados, a gente tem feito um treinamento com o barco de 8 mulheres, assim, o barco do treinamento do 8 com, que é um barco com timoneiro, né, e a gente sai, então, todos os sábados de manhã, aí às 8 da manhã, um horário um pouquinho mais civilizado, né, então a gente sai para remar, e é uma atividade boa, assim, que tu cria também um círculo de amizade das pessoas que praticam o esporte, né. Esse aí foi um fim de semana que a gente fez um passeio, foi fazer um circuito numa outra ilha ali próximo, né, um amanhecer. Então, realmente, assim, é um ambiente muito agradável, muito gostoso para a prática do esporte, e é um esporte muito completo. O remo, né, é um esporte que a gente movimenta 85% dos músculos do corpo, né, então, realmente, é um bom exercício para a saúde, né. Uhum. Aí tem a barcaça também, é um barco escola também, às vezes quando o tempo está um pouco mais feio, tem um pouco mais de vento, ele é um barco largo, mais para prática de técnica, né, então vai o professor junto, e por ele ser um barco largo, ele é mais estável, né, então ele vai corrigindo a posição, ali como tá de colete é o professor Denis, que é um dos professores ali do clube, e vai se corrigindo, né, e os amigos às vezes ficam lá, olhando a paisagem, tomando um chimarrãozinho, enquanto o atleta está lá remando, né, e o nosso barco de 8 dos sábados, né. Eu estou vendo, doutora, que nesse teu grupo de 8 é o clube da Luluzinha, né, para contrapor o clube do Bolinha, do doutor Gentil. Eu não acho ruim que as atividades
sejam dentro do seu, né, sejam meio sexistas, porque é muito bom a gente estar, né, nessa sororidade, né, a gente estar só entre mulheres, os homens só entre homens, a gente não precisa estar dividindo o tempo todo. Eu acho isso também traz um benefício. Para as mulheres, a gente rema às vezes barcos mistos. Homens também. Claro, não, a gente rema às vezes barcos mistos, às vezes com homens e mulheres, mas especificamente esse treinamento do sábado é o 8 feminino, porque treina também no sábado o 8 masculino, então os dois barcos grandes vão para o Rio para fazer treinamentos, porque mais adiante provavelmente a gente vai ter campeonatos, aí a gente está se preparando. Né? Legal. Agora me conta uma coisa que surpreendeu todos nós, que você trouxe para a gente, é que você é uma produtora de cinema, né? Também, eu não sei se você está preparando uma atividade já para aposentadoria como produtora de cinema, mas como é que isso entrou na sua vida, doutora? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de artes, né? Meus dois pais eram professores da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul na área de artes, né? Mas aí de artes plásticas, né? O pai era professor de História da Arte e a mãe na área de artes gráficas. Então, sempre a vida artística teve muito em contato comigo. E quando criança eu era realmente assim, tipo uma nerd cultural, eu vivia lendo a respeito de música, de cinema, dos artistas, eu sabia quem estava na cidade fazendo show, eu sempre me envolvi muito com a questão artística. E nisso veio uma paixão muito grande por cinema, né? Eu até era muito fã de uma colega sua, jornalista, que é a Ana Maria Baiana, que era uma jornalista que escrevia na revista 7, na revista Bis, ela morava em Los Angeles e entrevistava os artistas. E eu, quando criança, cheguei a pensar, quem sabe eu vou ser jornalista e trabalhar com a vida cultural. Depois acabei realmente rumando para a medicina, fui desenvolvendo meu trabalho na medicina, mas sempre continuei sendo uma grande fã das artes e do cinema. E há uns anos atrás, eu tive contato com o meu professor de inglês, ele é muito amigo de um diretor colombiano que morou aqui em Porto Alegre, que é o Juan Zapata, e eles têm uma produtora de filmes independentes, e aos poucos a gente foi começando a conversar nas aulas a respeito de cinema, ele foi vendo que eu me interessava muito, que eu começava às vezes a palpitar em algumas coisas que estavam sendo feitas pela produtora, e aí surgiu o convite para participar de maneira mais ativa aí das produções, né? Então, eu teve um filme e um curta que eu só participei, assim, mais como palpiteira mesmo, e agora, a questão de 2 anos, a gente produziu um filme que foi rodado em Veneza, que está sendo lançado agora, que é um filme que aí realmente eu entrei como produtora, e é um sistema, assim, muito de cooperativismo entre o grupo de pessoas envolvidas, assim, existe um ambiente muito fraternal para, assim, trocar experiências, para discutir coisas, então, existe, da parte do diretor, dos envolvidos, uma abertura muito grande para que as pessoas que estão trabalhando no filme realmente coloquem a mão na massa e participem, né? E tem sido muito legal a experiência. Antes da gente ver o trailer, porque o filme vai estrear, isso, né? Na verdade, a verdade da participação da doutora Luciana nesse webinar já é fazer a divulgação do filme dela. O doutor Matheus, eu tinha dito para o doutor Matheus na sexta-feira que ele tinha um final de semana para hoje já estar com o hobby pronto. Ele vai nos contar qual foi o hobby que ele escolheu para desempenhar a partir de amanhã. Mas antes disso, ele precisa falar de um sorteio, antes da gente ver o trailer e ele falar qual é o desafio dele. Vão ser sorteados, né? São 10 inscrições hoje e 10 inscrições amanhã, né? Como tem sido noticiado aí no website, enfim, nas redes sociais da SOBED. Então, ao final do webinar, né? Só para lembrar, né? Mas, enfim, para as pessoas não saírem antes, né? Para aguardar até o final. Para esse sorteio, são 5 inscrições no curso de endoscopia bariátrica ao vivo, né? 1 inscrição para o curso avançado de cápsula endoscópica, 1 inscrição para o curso do CPRE e 3 inscrições para a SBAD, né? Isso hoje, ao final desse webinar. E aí os requisitos é estar presente ao final, né? Porque tem que prontamente responder, senão a gente vai passar para a próxima, né? E estar kit com a anuidade da SOBED, né? O sorteio é realizado pelo próprio sistema do TBR, né? Que está fazendo a transmissão para a gente, certo, Dib?
Então, gente, Perfeito, fiquem até perfeito. o final. Agora, eu queria ver um trechinho do filme produzido pela doutora Luciana, o When in Venice. American? The whiskey, yes. I'm German. I'm Brazilian. Venezia rassomiglia ad una sposa. I agree, some rules would be good. Vestita di merle. No kisses, no meat, no flowers. No hugs, no selfies. And what about hands? What do you mean? Hold hands? Voga e va. I just don't understand why everyone has a fascination with that place. It's overrated, overpriced, your basic nightmare. Andar più via perché Venezia mia m'hai fatto innamorare. It's not the city, maybe it's you. Oh, that hurts my feelings. Doutora, Here o in que foi Venice, que você all the streets come to the same ending. trabalhar It's one of the filme, only nessa certainties I have produção? This is the special one? Eu tive bastante envolvida assim no processo de pós-produção, né? O filme ele foi rodado todo em Veneza, né? Foi todo filmado em cerca de 2 semanas em Veneza. E depois a gente começou a trabalhar o corte bruto do filme para ir realmente realizando a montagem, a estruturação do filme, né? Então, eu acho que eu já assisti umas 20 vezes o filme em diferentes momentos, assim, dos cortes do filme, e a gente vai adicionando cenas, vai fazendo combinações, vai realmente costurando, né, a história. Então, esse processo de participar da questão de edição e montagem, assim, foi bem interessante. Também a escolha da trilha sonora, por eu gostar muito de música, assim, também me envolvi bastante na escolha das trilhas sonoras. Eu descobri que Verdi era um compositor que tinha nascido em Veneza, então a gente escutou bastante a obra de Verdi para puxar algum trechinho da obra dele para colocar no filme, para fazer uma homenagem, né? Então, são várias coisas, assim, que a gente vai tomando contato e conhecendo um pouquinho de cada etapa da produção de um filme que realmente é bem complexa e envolve várias pessoas, né? Ô, doutora, o que dessa sua verve artística você usa no dia a dia no hospital? Eu acho que a arte sempre é uma maneira do ser humano se expressar, né? E a gente poder expressar os sentimentos é uma coisa que é muito importante quando se estabelece a relação médico-paciente, né? Existir essa abertura, né? Eu acho que essa sensibilidade que se desenvolve é uma coisa que é muito utilizada na nossa prática profissional, né? Acho que existe uma grande interação, né, entre o modo de tu atender, de tu compreender, de tu ver o paciente e ver onde que ele se insere. Isso está muito ligado à sensibilidade que a arte ajuda a desenvolver. Então, eu acho que realmente é uma coisa que colabora, assim, que a gente fica com uma visão mais ampla, mais empática, né, da vida e das coisas como um todo. Agora eu queria fazer uma pergunta, voltando lá com o doutor Gentil. Doutor Gentil, alguma vez, em algum dos passeios, você já teve que vestir o jaleco no meio do Pantanal? Ih, tá sem som? Nós tivemos um acidente com um colega, um quadriciclo. Ih, acho que travou. Será que foi só para mim? Não. Acho que ele ficou sem sinal. Ele travou a transmissão dele. Bom, vamos aguardar, então. Enquanto isso, a doutora Luciana podia falar. Doutora, algum ator já passou mal e você teve que vestir o jaleco no meio de um ensaio, no meio de uma gravação? Não, eu não tive ainda nenhuma experiência médica junto com o cinema. Felizmente, todo mundo passando bem, né? 2 semanas em Veneza, acho que não tem muito como passar mal, né? Aquela cidade maravilhosa. Luciana, a gente, né, como endoscopista, trabalha muitas vezes com agenda cheia para fazer endoscopia, colonoscopia, que são exames que também causam algum desgaste fisicamente, ainda mais
dia após dia, cronicamente, ao longo dos anos, né? A gente sabe que tem colegas que acabam se machucando, tem dor de coluna, pescoço, enfim. Você acha que o remo te ajudou de alguma forma, assim, no seu dia a dia, né? Em questão de ergonomia, ou até mesmo para sentir-se menos cansado, né, no trabalho? O que você acha? Ah, com certeza, né? O remo, ele é um esporte, muitas vezes as pessoas acham que a gente rema com os braços, né? E, na verdade, não, a gente rema principalmente com a força do que o pessoal hoje em dia chama de core, né? Então, a estrutura de coluna, de tórax, principalmente o quadril, né? É o quadril que faz o movimento da perna, que é o principal impulsionador do barco, né? Então, por a gente reforçar muito essa estrutura de musculatura de coluna, de costas, de abdômen, né? Então, tudo isso colabora muito para a gente ter um bom preparo físico, né? Claro que a gente depois no final da remada usa, né, a musculatura dos braços, usa bastante ombro, né? E que isso é muito bom, né, para quem faz endoscopia e colonoscopia, que a gente tem sempre a questão da sustentação do aparelho, né, que tem um desgaste nisso, né? Então, com certeza, o reforço muscular que o remo proporciona, a resistência muscular que ele proporciona, colaborou muito, assim, com a minha saúde. Eu, às vezes, tinha períodos que eu tinha, às vezes, dor nas costas, tudo, e desde que eu comecei a praticar o esporte, eu nunca mais tive dor nas costas, assim, dor lombar, dor da prática da atividade profissional. Realmente é um grande benefício. Olha, fica aí a receita. Então, bom, agora o doutor Matheus vai dizer, ele teve o final de semana inteiro para descobrir um hobby. O que vai ser? Os meus hobbies atualmente são mais tradicionais, assim. Quando eu morei muito tempo em São Paulo, né? Eu sou de uma pessoa, Paraíba, mas fui fazer faculdade em São Paulo e acabei passando muito tempo lá, residência, tudo isso. Lá era jogar bola com meus amigos, de conversar, enfim. Aqui em Brasília, e aí quando no começo da pandemia, eu lembro um pouco que a Luciana falou, eu sempre tive vontade de aprender um instrumento musical, né? Mas nunca tinha parado, enfim, a gente acaba sempre protelando as coisas. Então, foi um momento que eu parei ali e aí fiz algumas aulas, ainda estou em desenvolvimento, obviamente, é pouco tempo ainda para um instrumento, para quem ainda mais nunca tocou nada, né? E aqui em Brasília tem o Lago Paranoá também, né? Tem o Lago Paranoá, então as pessoas costumam se passar tempo lá, divertir no lago também. E aí eu fiz algumas aulas também, algo bem inicial, e eu tenho outros colegas endoscopistas aqui de Brasília que já tinham mais prática com wakeboard e me levaram, e é uma experiência bem bacana também, que quem sabe é um hobby mais diferente para competir com com off-road, enfim, com essas outras atividades. O wakeboard é legal, é bem radical. Mas qual que é o instrumento que você escolheu, doutor? É um violão, foi um violão que eu comecei a aprender, né? Algo bem inicial, mas que com certeza traz muito benefício em termos de te dar calma, e uma atividade que para desestressar mesmo, enfim, é uma atividade cultural, né? Então, enfim, tem muitos benefícios também nessa parte de equilíbrio, enfim, em qualidade de vida, né? A gente sempre está muito focado, obviamente, em entregar o melhor para o nosso paciente, em se desenvolver, e eu sou de uma outra... Eu achei muito interessante também a seleção das pessoas, né, de gerações diferentes, e aí entra o Dibi também, com tanta experiência, né, conduzindo tudo isso, e eu de uma geração mais nova, mas que todo mundo, de uma forma ou de outra, está procurando equilibrar, né, a sua vida, tanto trabalho, como também com outras atividades física, culturais, enfim. Então, são benefícios que são muito claros, né? Tem que começar, a mensagem que fica é essa, começar, e a Sobed está sempre tentando entregar conteúdo acadêmico, né, onde a gente está sempre se renovando, mas eu achei muito interessante essa semana também abrir essas outras possibilidades, e que a sociedade também tem gente envolvida com isso, que às vezes criar redes, né? Pode criar redes, quem sabe, né? Sim. Agora que o doutor Gentil voltou, pode terminar de contar o dia que você teve que vestir o jaleco no meio do rio? Ah, sim. Aí fizemos uma remoção desse colega nosso para a cidade. Eu, o cirurgião plástico e o meu amigo oftalmologista, fizemos os cuidados imediatos e ele foi para a cidade ser operado, né? Essa foi a única vez que... Ele se chocou com um arame farpado, né?
Sim, foi um arame farpado. E a gente sempre leva todo o material de emergência, né? Caixa de emergência, material de sutura, material de anafilaxia, todo o material adequado, né? Uhum. Agora, bem, a gente está caminhando para o final, mas eu preciso que o Dr. Dib fale do hobby dele. Na verdade, assim, eu tinha um hobby, talvez não seja o momento, vamos programar uma outra atividade, mas eu fiz esporte por muitos e muitos anos, e minha vida sempre foi à base de esporte. Eu vivi para o esporte em alguns momentos da minha vida. Eu fiz um esporte profissional chamado Enduro Equestre. É uma prova que você faz com um cavalo. São provas de 160 quilômetros. Você larga às 4 horas da manhã e em alguns lugares você chega 11, meia-noite. Então você fica 10, 12, 14 horas em cima de um cavalo, no meio de trilhas e tudo mais, mas era uma coisa bastante importante, para mim, bastante importante, e fiz esporte a vida inteira, outros esportes competitivos, foi por isso que eu comentei essa parte de competição. E todos os esportes que eu fiz sempre foram esportes muito competitivos. Dentro da endoscopia, quem também fazia enduro equestre é um endoscopista pediátrico aqui de São Paulo, o Manuel Ernesto. Ele fazia inclusive com a família toda, porque o enduro equestre é uma prova que você faz a categoria máxima, que é a categoria de velocidade, você larga e ganha quem chegar primeiro. Claro que a cada 40 quilômetros a gente tem um vet-check para fiscalizar e examinar os animais, para poder dar sequência. E depois tem a prova de trilhas, que você às vezes faz com a sua esposa, com seus filhos, às vezes sozinho, e aí você faz com uma trilha que nem é feito nos ralis e tudo mais. Mas a de velocidade, não. Velocidade larga uns 50, 60 cavalos, 50, 60 conjuntos, e ganha quem chegar primeiro. Então, mas foi um esporte que eu fiz aí próximo de uns 15, 18 anos. Bastante tempo. Que bacana isso. Ô, doutor, então eu já vou fazer uma sugestão da gente ter o Sem Jaleco Esporte e o Sem Jaleco Cultura, tá? Para a gente agrupar. Eu fiquei muito impressionado, porque assim, todos nós, aos finais de semana, buscamos alguma coisa para relaxar, como o Gentil faz as trilhas para relaxar, para descansar, o remo, com a Luciana, mas a Luciana falou uma coisa que me deixou muito surpreso. Essa outra atividade dela, dessa parte de artes, é uma coisa, deve ser maravilhosa, porque assim, todos nós estamos muito focados em cima daquilo que a gente trabalha e faz, que nos dá um trabalho de muitas horas todos os dias. E quando a gente sabe fazer alguma coisa, é para relaxar, fazer alguma coisa, mas essa parte de cinema, isso é um outro trabalho, a pessoa praticamente viva disso, ela vai ter que estar focada nisso. Então, eu achei fantástico de você ter essa experiência, que deve ser uma coisa, assim, de uma outra situação, não tenho dúvida. Mas, doutor, você sabe que eu tenho encontrado, na minha vida profissional, eu trabalho, né, com saúde, trabalho dentro de hospitais, tem 16 anos, eu tenho encontrado vários médicos buscando atividades paralelas, atividades profissionais paralelas que não tem nada a ver com a medicina. Eu acho que isso, mesmo que a gente não chame de hobby, é uma maneira do médico se tornar diverso, ele conviver com cabeças diferentes, com mentalidades diferentes, e no final das contas, isso tudo vai enriquecer o trabalho, porque a medicina que se pratica hoje, em termos de tecnologia, em termos de relacionamento até com o paciente, ela mudou muito. E quanto mais você tiver exposto a outros profissionais com outras cabeças, melhor preparado você vai estar para essa nova medicina, né? Claro, não, e nós precisamos exatamente disso, porque por mais que você trabalhe o dia todo, você quando volta para casa, você precisa sentar,
ler um trabalho, ver um paper, estudar alguma coisa, você fica focado só nisso, todos os dias, dias e dias atrás disso. E quando você vai para uma outra situação, você precisa tirar isso da sua frente e buscar uma outra atividade, não tenho dúvida disso. Isso é demais importante. Fiquei super surpreso com essa nova atividade da Luciana. Parabéns, Luciana. Muito obrigada. Realmente uma busca por outras alternativas, por outros interesses, né? Até hoje eu estava conversando com a minha terapeuta de tarde e a gente estava falando sobre entusiasmo, né? E ela falou da etimologia da palavra, né? Que entusiasmo vem do Deus dentro de ti, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim, da pessoa buscar, né? Aquela atividade, aquele hobby, aquela coisa que traz um pouco de entusiasmo, que traz uma energia diferente para a tua vida. E que isso vai acabar refletindo, na verdade, em todas as tuas relações, tanto nas relações de trabalho, quanto nas relações pessoais, familiares, né? Então, são várias coisas que se desenvolvem. Então, acho que fica uma mensagem, assim, de cada um descobrir o que lhe traz prazer, o que pode realmente despertar esse Deus interior que cada um tem em si e buscar uma atividade para relaxar, né? A gente tem uma profissão que envolve, né, uma carga pesada que é lidar com a doença, né, tem um lado muito bonito da assistência ao paciente, da gente entrar um pouquinho para a intimidade desse paciente, mas isso tem um custo que é inegável, né, para todos os profissionais, a responsabilidade, né, dos exames que a gente executa, né, de fazer exames bem feitos, fazer procedimentos terapêuticos avançados, né, a gente sabe o custo que isso tem, se manter atualizado, né, como o doutor Gentil falou, está lendo papers, então eu acho que ter uma outra atividade, um escape, sempre é uma coisa importante para manter a boa saúde, né, da mental e para ter outros interesses, né, a vida a gente pode ter várias paixões na vida, né, vários interesses, acho que isso é muito legal. Isso que você falou, doutora, é perfeito. Eu tenho certeza que todos vocês, assim como a nossa audiência aqui, a grande paixão é a medicina. Mas todos os corações cabem mais paixões, né? Quanto mais a gente se apaixonar pela vida, melhor vai ser nossa saúde mental para enfrentar esse mundo novo, porque o pós-pandemia não vai ser muito diferente do que a gente tinha antes, né? Talvez a gente nunca mais volte ao que era, e a gente precisa, então, estar preparado psicologicamente para isso. O que vocês acham de nós irmos para o sorteio, para que ninguém vá embora? Mas é claro que eu espero que o chat esteja aberto para que a nossa audiência faça seus comentários. Eu tenho certeza que muita gente em casa está pensando, nossa, verdade, a minha vida era muito melhor quando eu praticava algum hobby ou um esporte. Os hobbies podem ser muito simples ou muito complexos, né? O gosto não diminui o prazer, e também até ter ideias, né, do que praticar. É uma pena que a gente não vai sortear os ingressos do filme When in Venice e nem um passeio de off-road. Mas fica o convite, quem vier a Porto Alegre, quiser dar uma remada junto comigo lá no União, eu praticamente estou todos os dias por lá, e o filme em outubro está chegando ao Brasil. Matheus, vamos fazer o sorteio? Vamos lá? Vamos lá. A gente vai aguardar aí os nomes que vão ser passados, né, pelo sistema da TBR, né, de sorteio, para essas 10 inscrições, e a gente, enfim, pediu para que todo mundo aguardar que a confirmação vai ser de quem está ainda presente, tá? Tem que se manifestar aí no chat e para confirmar o recebimento, tá bom? Então, começaram a aparecer os nomes, Ives. Quer agraciar os contemplados aqui na plateia? Vou colocar aqui, os nomes já começaram a aparecer aqui agora. Então, nós temos aí o Eduardo Greco, que está conosco aqui. Esse primeiro, são 5 inscrições para o curso de bariátrica. Tá.
Então, vamos sortear. Será que nos ficaria melhor se nós falássemos os 10 nomes? Aí vai ficar difícil para a pessoa poder depois escolher o que ele quer fazer, né? Então, vamos sortear, então, para a cirurgia bariátrica? Vamos lá, isso. Tá, então, vamos lá. Então, Fica valendo os nomes? Eu peguei aqui, ó. Tá. Eduardo Greco, Graziele Lopes, Tamara Moreira de Almeida, Mariana de Fátima Maziero Bittencourt e Celso Abrão Domingos Nami. São 5? 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso, para o curso de endoscopia bariátrica ao vivo. Então, a gente pede para se manifestarem no chat, né? Enfim, pitar kit aí com a anuidade da SOBED, que vão receber depois a inscrição para o curso, tá? Agora a gente tem mais uma inscrição aí para o curso avançado de cápsula endoscópica. Então, já temos mais um outro nome aqui, que uma inscrição, não é isso, Matheus? Isso, uma inscrição. Entrou aqui Matheus Palhano. Perfeito. O Matheus Palhano é um amigo meu que não é médico. Agora ele vai ter que fazer o curso. Agora... Mas ele ganhou. Ele ganhou. Mas será que ele é kit da SOBED? Não é sócio da SOBED. Se não for sócio da SOBED... Claro, se ele não é... A não ser que seja um xará dele, né? Vamos ver. Então, nós temos, então, quais são as outras inscrições que nós temos que colocar os nomes, porque já entraram alguns outros nomes, a gente precisa seguir na sequência do que entraram. Então, precisa fazer um agora para a cápsula endoscópica. Isso, que foi o do Matheus Palhano. Isso, então nós vamos substituir o Matheus Palhano em função da informação do Gentil, de que ele não é médico. Então, nós vamos, a cápsula endoscópica, o outro nome que entrou é Durval Gonçalves Rosa Neto, que é o Durval. Ok? Perfeito. Ok. E aí, agora tem uma inscrição para o curso de CPRE. Uma inscrição. O próximo nome que entrou é Paulo Monteiro. Excelente. Aí o Paulo tem que se manifestar no chat para depois para enviar a inscrição. E agora a gente tem 3 inscrições para o SBAD, doutor Dino. Ok. Então, é que nós estamos com um delay bastante grande e eu não consegui puxar agora todos os nomes, mas nós temos ainda alguns que entraram, então nós temos aí André Gentil. Meu filho. Daniele do Socorro Brito Batista. E Regiane Arias Colino. Como o filho do doutor Gentil, acho que não vai querer participar da SBAD, acho que é melhor fazer outro sorteio. Isso, aí fica faltando mais um nome, porque daí são 3 inscrições, a gente considerou aqui a Daniele do Socorro Brito Batista e a Regiane Arias Colino. Fica faltando um nome. Está no nome, então vamos buscar aqui, peraí. Bom, eu estou vendo que o doutor Gentil, ele é um homem de sorte, né? 2 convidados que ele trouxe foram sorteados. Então, na verdade, entrou também de novo o nome mas ela já foi sorteada. Então, entrou também Sula Marie Luiz dos Santos. Sula Marie Luiz dos Santos. Perfeito. Ok? Isso. Então, a gente vai pedir aí para, reforçando as 5 primeiras inscrições para o curso bariátrico, Eduardo Greco, Graziele Lopes, Tamara Moreira de Almeida, Maria de Fátima Maciero Bittencourt, Celso Abrão Domingos. E aí, para o curso da cápsula, o Durval, Rosa Neto. De CPRE, o Paulo Monteiro. E aí, os 3 para o SBAD, Daniele do Socorro, Regiane Arias e Sula Marie dos Santos. Quanto tempo que a gente dá aí para passar para um próximo, se não se manifestar no chat? Dá uns 1 ou 2 minutinhos, talvez? O que vocês acham? Na verdade, eles teriam que...
acho que seria melhor, como eu não conversei com a Silvia essa parte do sorteio, vamos pedir para que eles entrem em contato conosco, até porque nós temos que fazer algumas checagens, então seria melhor eles entrarem em contato conosco e depois nós definirmos esse sorteio. O doutor, tem duas pessoas que não são elegíveis aqui, acho que precisa sortear mais 2 nomes. A Regiane não é médica e o Eduardo Greco é coordenador do curso de Bari. Então, isso eu ia deixar para falar no final, porque eu sabia que o Eduardo ele é o coordenador do núcleo da endoscopia bariátrica, então nós podemos sortear. E qual é uma outra? Quem que você me falou que também não é médica? A Regiane? E a Regiane. Então, é uma inscrição para o curso de bariátrica e uma para o SBAD. Tá, então precisamos alguém se manifestar aqui no chat para a gente poder... Inês Gentil. Também é da família do doutor Gentil. É, Gentil. O teu microfone está fechado, Gentil. É a minha mulher. Minha família está grande aqui, a assistência está grande, hein? Entrou um Pedro Luiz, que eu não sei quem que é, porque só está Pedro Luiz. O sobrenome é Luiz mesmo? É Pedro Luiz? Entrou, é o Pedro Luiz, seria para o curso da bariátrica. Fica faltando mais um nome aí para o SBAD. É o Pedro Luiz Pereira, agora ele pôs completo. Pedro Luiz Pereira. Pedro Luiz Pereira também não vale, é da minha família de B. Você tá com um pessoal bastante grande da sua família acompanhando aqui, meu querido. Deve ter uns 30 da minha família aí. Gostei de ver, doutor. Né? Gostei de ver. A família tem que prestigiar os hobbies de vocês, as atividades. Tenho 2... Meu pai e minha irmã são endoscopistas e não estão me prestigiando aqui. Eu vou Bom, então precisamos de mais 2 nomes que precisariam entrar pelo chat. Entrou mais um. Raíssa Warak. Alguém conhece? Não. Raíssa Warak, com W, Warak. Não é parente minha. Então vamos deixar esse nome e agora precisamos de mais um outro nome para fechar o sorteio. Para o SBAD. Isso. Para SBAD. Alberto Nasser Duarte. Alberto Nasser Duarte. Então pronto. Finalizamos? Finalizamos. Então ótimo. O seu microfone está fechado, Mirtes. Desculpa. Quem foi sorteado tem que fazer o quê, doutor Dib? Foi sorteado, vai entrar em contato conosco amanhã lá na SOBED, na sede da SOBED, no telefone da SOBED, e conversar com a Silvia, ou com a Michele, ou com a Gisele. Muito bem, muito bem. Gente, foi um prazer conversar com vocês, eu adorei conhecer essas histórias, fiquei até mais animada para ter um hobby também. Eu tenho um, mas eu adorei a história de... Adorei botar uma galocha cor-de-rosa para ir puxar carro. Adoro cinema também, então eu acho que essas atividades caíram como uma luva para mim. O que você gostou mais, doutor Dib? Se fosse para escolher agora. Olha, eu tenho um grande amigo que é muito ligado ao remo. Ele, inclusive, o técnico do remo, hoje ele está em Tóquio, acompanhando o remo lá. Adoro o remo, acho um esporte maravilhoso. Gosto muito do off-road, mas eu vou ter que optar pelo off-road, não por nada, mas é porque é mais ou menos semelhante daquilo que eu fazia, mas de uma outra forma, né? Então, eu iria com certeza para o off-road.
Doutor Matheus, qual das 3 atividades aí você vai optar? Junto com o violão, que você tem que terminar, junto com o wakeboard. O remo seria mais fácil aqui. Estão convidados a virem para o Pantanal, tá? O remo seria mais fácil, né? Enfim, aqui em Brasília, com certeza. Mas o que eu estou realmente muito interessado e vou querer ver mesmo é o filme da Luciana. Isso aí com certeza. Isso está no meu primeiro patamar, assim, do que eu vou querer assistir. E parabéns, Luciana, muito bacana. Fiquei realmente encantado com essas atividades de vocês. O doutor Gentil também, né? 35 anos aí já na endoscopia, trabalhando, e tenho essa disposição, essa energia para fazer uma atividade tão bacana, tão diferente também, né? O Dib compartilhando a atividade dele também foi bem interessante também. É uma atividade que exige bastante esforço, né? Muito legal, e meus parabéns pela condução e por ter montado todo o roteiro. Ficou muito mais fácil para a gente aqui participar dessa atividade. Enfim, obrigado pelo convite, pessoal. Ficou muito legal mesmo, eu quero agradecer também, muito bacana, Luciana, teu tema maravilhoso, cinema, tudo a ver, parabéns, Mirtz, obrigado, Matheus, Dib, parabéns pela ideia aí, Silvia também, e obrigado também para o Vitor da TBR, um abraço para todo mundo. Muito obrigada também a todos, é um prazer muito grande poder compartilhar esse momento aí de discussão, de debate com todos, conhecer um pouquinho o hobby de cada um. Está todo mundo convidado, então, a assistir o filme. E fico à disposição aí, se alguém quiser conversar um pouco sobre esses hobbies. Sempre é um prazer muito grande. Obrigada, Sobed, pela oportunidade, na pessoa do Dr. Dib. A gente está muito contente aí com os eventos da Semana do Endoscopista, uma coisa que engrandece muito a nossa especialidade. Obrigada, Mirtz, por toda a organização. E o doutor Gentil, qual hora que eu resolver ir lá para o Pantanal, vou procurar por ele, então, para fazer uns passeios. Espero aqui. Bom, então, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, Gentil, Luciana, Mirtz, o Matheus, a equipe de retaguarda, Silvia, Gisele, a TBR, por esse momento bastante importante para nós. Relembrar que amanhã nós temos uma outra atividade, nós temos um webinar intitulado como A Vida Profissional e Bem-Estar Pessoal, Dilemas do Século XXI. Ele vai ser abordado por um colega médico. Ele é professor adjunto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro da direção da ONG Casa da Árvore, pelo colega Benilton Bezerra. Então, amanhã, às 20 horas, teremos essa outra atividade. E estamos programando uma outra atividade, talvez na sexta-feira, uma surpresa, que nós estamos tentando fazer alguma coisa com um chefe de cozinha, que é o Eric Jacan. O Eduardo está tentando preparar alguma coisa com ele, para depois levar a vocês alguma coisa na sexta-feira com ele. E finalizando essa semana do endoscopista e comemorando a nossa semana do endoscopista. Então, mais uma vez a todos, muito obrigado pela presença, nos vemos amanhã e um bom final de noite para todos, e vamos torcer para as Olimpíadas que seguem ainda no dia de hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Parabéns, boa noite, até a próxima. Obrigado. Parabéns, muito obrigada, boa noite.